E se eu te dissesse que a criação do mundo começou com um grito, um som tão poderoso que rasgou o silêncio eterno e deu origem a tudo o que existe? Nas profundezas da floresta brasileira, povos ancestrais guardam um segredo sobre o nascimento do universo. Uma verdade que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Vou te contar o que aconteceu em seguida, mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça sua inscrição. Prepare-se para descobrir como um grito sagrado moldou a realidade que conhecemos. Muito antes de qualquer livro ser escrito, muito antes das primeiras cidades surgirem aos povos, Tupi-Guarani já caminhavam pelas terras que hoje chamamos de Brasil. Eles não precisavam de papel ou tinta para preservar sua sabedoria. Para esses povos, a floresta não era apenas um lugar, era um ser vivo, pulsante, consciente. Eles eram bibliotecas vivas, arquivos ambulantes de conhecimento, que atravessava milênios. Quando um pajé falava, não eram apenas suas palavras que ecoavam, mas a voz de centenas de ancestrais que viveram antes dele. E nesse vasto oceano de narrativas sagradas, nesse tesouro de sabedoria ancestral, existia uma história considerada a mais importante de todas. Mas entre todas as histórias contadas ao redor das fogueiras sagradas, existe uma que é considerada a mais importante de todas. Uma lenda que não fala apenas de heróis ou aventuras, mas da própria essência da existência. Para os Tupi-Guarani, a floresta é o templo supremo, o local onde o céu toca a terra, onde os espíritos caminham entre as sombras e a luz. Eles entendem que somos parte da mata, não seus donos. Cada folha que cai, cada gota de chuva, cada raio de sol que atravessa o dossel verde, é uma expressão do sagrado. Os pajés aprendiam desde crianças a ouvir, realmente ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a alma. Eles sabiam que a floresta falava para quem tinha coragem de silenciar o barulho interno. E foi nesse silêncio profundo, nessa escuta atenta, que eles receberam a história mais antiga de todas. A narrativa que explica não apenas de onde viemos, mas por que existimos. Antes de revelar essa lenda sagrada, quero que você faça parte dessa jornada de conhecimento. Se ainda não se inscreveu, clique no botão vermelho agora. Amanhã, continuaremos explorando outros mistérios ancestrais que vão surpreender você. Era o nada que continha tudo, o vazio prem de infinitas possibilidades. Eles não tinham forma porque forma ainda não fora criada. Não tinham nome porque a linguagem ainda dormia no ventre da eternidade. Eram potências puras, essências, aguardando manifestação. Como sementes cósmicas flutuando num oceano sem água, sem limites, sem direção. Entre esses espíritos, dois se destacavam pela intensidade de sua presença. Nhanderu, o primeiro pai, a essência solar, o princípio masculino da criação. E Nhandesse, a primeira mãe, a essência lunar, o princípio feminino, que tudo acolhe. Eles existiam em estado de potencial puro, nem acordados nem adormecidos,
simplesmente sendo, sem ser. Foi então que nesse silêncio eterno, algo começou a despertar. Algo tão poderoso que mudaria para sempre a face da existência. Nyanderu começou a sentir uma inquietação cósmica. Um movimento sutil, na quietude absoluta. Como um sonhador que está prestes a despertar. Mas ainda não abriu os olhos. A consciência dele começou a se expandir, a se questionar. Por que existe o vazio? Por que existe o potencial sem manifestação? Por que a semente não se torna árvore? Essas perguntas, se é que podemos chamá-las assim, reverberavam através do não-espaço. E com cada reverberação, algo mudava. A textura do vazio começava a vibrar, imperceptivelmente no início, depois com intensidade crescente. Yandere, em sua sabedoria infinita, percebia essas vibrações. Ela sabia que estava chegando o momento da grande transformação. O útero cósmico se preparava para dar à luz a existência. As essências primordiais começaram a se agitar, como se pressentissem que sua eternidade de espera estava chegando ao fim. O tecido do não-ser começava a se distender, a criar pequenas ondulações, e no momento exato em que o tempo decidiu nascer, aconteceu. E no momento exato em que o tempo decidiu nascer, aconteceu. Nyanderu reuniu em si toda a potência da criação. Cada partícula de possibilidade, cada fagulha de existência em estado latente convergiu para um único ponto. A concentração era tão intensa que o próprio vazio tremeu. O que acontece a seguir é de tirar o fôlego. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Você não vai querer perder o próximo capítulo. Do centro absoluto de Nyanderu, do núcleo mais profundo de sua essência, emergiu o primeiro som da existência. Não era um grito como conhecemos. Era algo muito mais fundamental. Era a própria vibração da criação se manifestando. Os pajés chamam de Iporantenonde, a primeira palavra bela, o grito sagrado que continha em si todas as frequências possíveis. Imagine todas as músicas já compostas e que ainda serão compostas. Todos os sons da natureza, todos os sussurros, todos os rugidos, todos os cantos, existindo simultaneamente num único som. Era isso. E infinitamente mais. O grito se propagou através do vazio, mas não como o som se propaga no ar, porque o ar ainda não existia. Era uma propagação de pura essência, de vibração primordial, que criava o espaço enquanto atravessava o que antes era nada. E onde essa vibração tocava, ali nascia a existência. As primeiras ondulações criaram o que conhecemos como terra. Não era solo ainda. Era a essência da solidez, do firme, do estável se manifestando. O grito continuava, e cada harmônico, cada frequência dentro daquele som infinito, gerava uma forma diferente de matéria. Mas o grito não apenas criou a matéria, ele também despertou algo que estava oculto desde sempre. Das frequências mais profundas do grito, emergiu o elemento água. Não H2O ainda, mas a essência do que flui, do que se adapta, do que preenche os espaços, do que reflete e purifica. Águas primordiais começaram a jorrar do próprio som, cobrindo a terra recém-nascida, criando oceanos de possibilidades. O grito ascendia em tons, e das frequências médias nasceu o fogo, o primeiro calor, a primeira luz, a primeira transformação. Faíscas cósmicas dançavam no ar que ainda não era ar, iluminando pela primeira vez a criação que desabrochava. E das frequências mais agudas, mais sutis, nasceu o ar. O primeiro sopro, o primeiro hálito, o espaço entre as coisas. O elemento que carrega todos os outros sons, que possibilita o movimento, a comunicação, a vida. Os 4 elementos dançavam agora em harmonia, cada um nascido de uma nota diferente do grito eterno de Nyanderu. E quando os elementos encontraram seu equilíbrio, o verdadeiro milagre começou a acontecer. A terra firme emergiu completamente das águas. Montanhas se ergueram como gigantes adormecidos, finalmente despertando. Vales se formaram, criando abraços na paisagem.
Rios começaram a fluir, carregando a essência da água através da terra, criando caminhos de conexão. O fogo encontrou seu lugar no coração da terra e no céu acima, onde se manifestaria como o sol. A história está apenas começando. Se você está gostando dessa jornada pelo conhecimento ancestral, garanta que está inscrito no canal. Clique agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos sobre lendas e mistérios que o mundo esqueceu. Mas a criação estava apenas começando. O grito de Nyanderu continuava ecoando, transformando-se, evoluindo. Agora, dos ecos mais suaves, começou a surgir algo de beleza indescritível. A primeira semente brotou da terra úmida. Era pequena, quase insignificante, mas carregava dentro de si o código de toda a vida vegetal que existiria. Essa semente absorveu a luz do fogo primordial, bebeu das águas ancestrais, firmou raízes na terra virgem e respirou o ar recém-criado. Então, cresceu. A primeira árvore era colossal. Suas raízes penetravam até o coração da terra. Seu tronco era mais largo que montanhas. Seus galhos alcançavam as estrelas que começavam a se formar no céu. Dessa árvore mãe, Iviai Pai, nasceram todas as outras plantas. Cada folha que ela soltava ao vento se transformava em uma nova espécie. Flores de cores que nossos olhos modernos jamais verão brotavam de seus galhos. Vinhas desciam como cachoeiras verdes. Musgos cobriam seu tronco como mantos sagrados. A mata primordial, Cago e Ripai, se espalhou pela terra com velocidade e exuberância impossíveis de descrever. Florestas imensas cobriam continentes inteiros. Plantas de todas as formas imagináveis cresciam em harmonia perfeita. Algumas alcançavam os céus, outras se espalhavam pelo chão, criando tapetes vivos. Havia plantas que brilhavam à noite, emanando luz própria. Outras cantavam quando o vento passava por suas folhas, criando sinfonias naturais. Mas a floresta ainda estava vazia. Até que dos ecos mais sutis do grito, nasceram. Das vibrações graves profundas como trovões subterrâneos, emergiu o jaguar, Jaguarete, o verdadeiro senhor da mata. Seu rugido era um eco direto do grito criador. E por isso todos os animais o respeitavam. Ele foi o primeiro predador, o guardião do equilíbrio, aquele que impediria que qualquer espécie dominasse demais. Das frequências médias, que pulavam e dançavam como fogo líquido, nasceram os macacos, os répteis, os anfíbios. Cada movimento do grito original gerava uma nova forma de vida. Serpentes deslizavam das sílabas sibilantes. Macacos saltavam das notas alegres e rápidas. Jacarés emergiam das vibrações que tremiam entre água e terra. E das frequências mais agudas, cristalinas como gotas de orvalho, nasceram as aves. Primeiro veio a arpia, rainha dos céus, com asas que bloqueavam o sol. Depois os papagaios, araras, tucanos, cada um vestido com as cores que haviam sido criadas pela luz primordial, atravessando as primeiras gotas de chuva. Seus cantos eram fragmentos do grito sagrado, e por isso até hoje, os pássaros são considerados mensageiros entre os mundos. E quando parecia que a criação estava completa, o grito revelou seu propósito mais secreto. Das águas nasceram os peixes, cada escama refletindo um aspecto diferente da luz. Dos rios vieram as piranhas, guardiãs das águas. Dos oceanos, criaturas imensas que poucos olhos veriam. E finalmente, do último eco do grito, do sussurro final, antes do silêncio, nasceram os espíritos guardiões. Os Karaí, seres de pura essência que não tinham forma fixa, mas podiam assumir qualquer forma. Cada árvore recebeu seu guardião, cada rio, seu protetor, cada montanha, seu espírito. Esses guardiões tinham uma missão sagrada: manter o equilíbrio, o Tekokatu, garantir que nenhum elemento dominasse os outros, que nenhuma criatura destruísse o que fora criado com tanto cuidado. Eles eram invisíveis aos olhos comuns, mas os pajés aprenderam a vê-los, a falar com eles, a pedir sua sabedoria. Estamos chegando na parte mais profunda dessa lenda. Se você está acompanhando pela televisão, pegue seu celular e inscreva-se agora para garantir o próximo episódio. Amanhã, revelaremos outros segredos que os anciãos guardam há séculos. O grito de Nyanderu
finalmente cessou. Mas os anciãos ensinam que ele nunca realmente parou. Ele apenas se transformou, se fragmentou em milhões de ecos que até hoje reverberam pela criação. Cada som que você ouve na floresta é um pedaço daquele grito original, o canto do Uirapuru, tão belo que faz o tempo parar. Carrega em si a frequência exata da alegria que Nhanderu sentiu ao criar. O rugido da onça, ecoando na noite, é a mesma vibração de poder que moldou as montanhas. O sussurro do vento nas folhas repete eternamente as sílabas mais suaves do grito. O trovão é a memória das notas mais altas, mais intensas. Mesmo o silêncio da mata, aquele silêncio profundo que os que nunca entraram na floresta jamais experimentaram, é na verdade repleto do grito. Porque o silêncio verdadeiro não é a ausência de som. É a presença de todos os sons em perfeito equilíbrio. Os pajés descobriram que, em certos momentos, quando a lua está em determinada posição, quando as estrelas se alinham de forma específica, quando o véu entre os mundos se torna mais fino, a mata grita novamente, não com a intensidade do grito original, mas com força suficiente para ser ouvido por aqueles que sabem escutar. Nesses momentos, dizem os anciãos, é possível ouvir ecos da criação, fragmentos de quando tudo era novo e perfeito. E há um segredo que poucos conhecem sobre esses momentos. Um segredo que pode mudar completamente nossa compreensão da realidade. Quando a mata grita novamente, ela não está apenas lembrando a criação passada. Ela está criando de novo. Cada grito renova a existência, reafirma o pacto entre todos os seres, restaura o equilíbrio que foi perturbado. É por isso que a floresta jamais pode ser silenciada completamente. Porque se o eco do grito original cessar, se a mata parar de cantar, de rugir, de sussurrar, então a própria criação começará a se desfazer. Os pajés se tornaram os guardiões desses momentos sagrados. Eles aprenderam, através de gerações de observação e meditação profunda, a identificar quando o grito estava prestes a ecoar. Preparavam-se com jejuns e rituais, purificavam seus corpos e mentes para poderem suportar a intensidade daquele som ancestral. E quando o grito vinha, eles não apenas ouviam, eles participavam. Suas próprias vozes se juntavam ao coro da criação, mantendo viva a chama do primeiro momento. Essa sabedoria ancestral precisa ser compartilhada. Se você quer fazer parte dessa corrente de conhecimento, inscreva-se no canal agora. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. A ciência moderna, com todos seus instrumentos sofisticados, está apenas começando a compreender o que os Tupi-Guarani sempre souberam. Em 1964, dois físicos detectaram, acidentalmente, algo extraordinário. Uma radiação de fundo que permeia todo o universo. Eles a chamaram de radiação cósmica de fundo, em micro-ondas. Mas o que é essa radiação senão o eco do Big Bang, o grito do nascimento do universo, ainda reverberando depois de bilhões de anos? Os anciãos sorriem quando ouvem isso. Eles sempre souberam que o som da criação nunca morre. Os físicos descobriram que no início do universo houve uma explosão, uma liberação súbita e violenta de energia que deu origem a tudo.
E se todas essas tradições, separadas por oceanos e milênios, estiverem descrevendo a mesma verdade fundamental? Hoje, nas terras que um dia foram completamente cobertas pela mata primordial, pequenos grupos de guardiões resistem. Eles ainda realizam um Yamongarai, a cerimônia de nominação das crianças, onde os pajés entram em contato com os espíritos guardiões para descobrir qual essência cada criança carrega. Cada sílaba foi preservada com precisão absoluta, porque mudar uma única nota seria alterar o próprio tecido da conexão espiritual. Mas a floresta está sendo silenciada. E agora você conhece o segredo. Mas a pergunta é: o que você fará com ele?
É a memória de quando éramos parte da natureza, não seus dominadores. Se essa história tocou você, compartilha. Deixe um comentário contando o que sentiu.